E aí, brasileiros! Marçal aqui na área. E essa mesa aqui é pesada, hein? Mesa pesada hoje. A minha esquerda aqui tá Marcos Vilela. Toca aqui, seu Marcos Vilela. Tamo junto. Marcos Vilela, que a gente se conhece tem uns 20 anos. Por aí, desde 2005. 2005, 18 anos. Nésio Monteiro. Olha o Nésio Monteiro aí. É, nóis. Nésio Monteiro brabo. Olha quem tá aqui hoje, rapaz. Ricardo Nunes. O homem mais brabo que fazia a gente comprar na Ricardo Eletro lá. É o cara que mais apareceu na televisão nesses últimos anos. Brabíssimo. Você já empregou quantas pessoas, Ricardo? 45 mil. Quantos? 45 direto. Não, doutor. 45 mil não. Isso não é número de colaborador, não. 45 mil. 45 mil direto. E Gilberto, o X-Men, o professor. E aí, Gilberto? Obrigado. Sempre os carecas têm um destaque aí maior, Então, né? dá pra tocar na mão aqui? Dá. O seguinte, esse podcast é sobre empreendedorismo, é isso? Ou vocês querem falar de coisa aleatória? Aleatória. Aleatória. Vamos falar de tudo. Vamos falar de tudo, mas vamos começar o seguinte. Da onde que começou? Vamos bem direto, uma mesa bem dinâmica, a mais dinâmica de todos os tempos. Da onde começou esse negócio de empreender? Todos vocês têm essa veia. O professor começou dando aula, depois empreendeu no ensino, Sim, né? sim. Como é que foi, em poucas palavras, sem discurso, e depois a gente vai fazer perguntas para os outros e quebrar tudo. Vamos lá, quem começa? Eu. Então vai. Empreender ou é necessidade ou é oportunidade. Uhum. Ou você precisa, quando a água bate na bunda todo dia é segunda, ou é uma oportunidade de mercado que você viu. Acho que são essas duas. Comigo foi os dois ao mesmo tempo. Eu crio as minhas oportunidades. Será que eu poderia colocar uma terceira aí? Necessidade, oportunidade e eu crio a minha oportunidade. É a frase que vai sair no post no Instagram depois da live. Vai lá, Ricardo Nunes. Empreender é ter coragem de enfrentar. Enfrentar. Pai, um dia você contou pra mim, nós fizemos uma live, você falou assim, eu acordava todo mês devendo 1 bilhão. Nossa. Aí eu falei, não, é 1 milhão, né? Não, 1 bilhão de reais. Tinha que vender geladeira, sofá, vender eletrodoméstico barato pra pagar aquela conta de 1 bi todo mês, né, na Ricardo Eletro. Todo mês eu pensava de novo. Você não enlouqueceu, não? Sim. Eu era louco e não sabia. Mas aí você melhorou agora. Melhorei um pouquinho. Você tá mais calmo. Tô Tá mais calmo. Olá, Vilela, você que ficou... Eu ia falar escravizado, né? Mas não é não. Você ficou ali 18 anos... 18 ou 17? 17 anos. No Grupo Brasil Telecom, né? 17 anos. Eu nunca vou esquecer a X6 que você comprou. Eu vi ela estacionada aqui. Ele foi... A gente começou a carreira ali juntos na Brasil Telecom, jovens ainda, né? Você entrou com 18 também? Entrei com 18 também. Eu sou 2 anos mais velho que você. Entrei quase 19. Você entrou que ano? 2004? Eu entrei em 2005. E o dia que eu vi, o Vilela já foi presidente do nosso grupo, e eu vi a placa do carro dele. Você sabe dessa? Essa não. Pô, eu tirei a foto da placa, aí a placa tava escrita assim, com o número, né? Só que eu li FGTS 188. Eu mandei, tem o WhatsApp até hoje. Eu mandei pra ele assim, ó. Esse carro é fruto do FGTS de 188 meses de trabalho. Fala aí o que aconteceu. Aí eu peguei, olhei aquilo e falei, meu Deus, fiz as contas. Eu tinha 17 anos, multiplica por 12. E aí tira os meus meses de férias, né? Desses 17 anos. Deu quantos meses? 188. Mais um mês aí pros perfeccionistas. Eu completei 1 ano em janeiro e eu entrei aqui em fevereiro. Não, então você tem que mais ver. Um mês, dá 188, encravado. Não, você tem que cravado. ver. Eu bati o olho na placa e falei, esse é fruto do 180 X6, não foi? Foi. 188 meses de FGTS. Não, eu choquei. Eu falei, ó, esse carro é fruto de 188 meses de FGTS, porque a placa tava escrita FGTS, só que com 5 e tal, né, os símbolos. Falei pra ele, pode olhar. Ele fez as coisas, bateu exatamente, é um recado destino. Mas até pra entender empreendedorismo, eu acho que é muito isso, é você reconhecer o seu tamanho. 188 meses trabalhando pros outros, eu não tinha coragem de comprar um carro daquele. Quando eu cheguei aqui e aprendi o que é empreender, aí eu resolvi dar valor a mim, ao meu trabalho, ao meu desfrute e às minhas coisas. Da sua amada Sara. Sim. Parabéns. Eu amei ver isso, eu vi, né, você crescendo, eu também cresci junto com você ali no Grupo Oi Brasil Telecom. Mas ver você tomando essas decisões para mim foi muito importante. Eu vi ali e hoje, né, você empreendendo, isso é uma alegria muito grande. Parabéns. Valeu. Nézio, e como é que foi o negócio de empreender? Empreender vem de uma inconformidade, né? Você fica inconformado ali naquele estado que você tá e de repente você fala, cara, eu preciso fazer algo. E é o que o Vilela falou. Quando você muda isso na sua cabeça, você fala, cara, não faz sentido. Se eu faço para os outros, por que eu não vou fazer para mim? Exatamente.
Aqui nessa mesa tem heróis do Brasil. Não sei se vocês estão sabendo. Eu falei lá no evento do Destravado da Nação, lá no estádio da Arena Barueri. E eu falei, o último herói que o Brasil teve foi o Ayrton Senna. Sim. Não tivemos outro herói, grande herói que trouxe uma mobilização no país. Mas aqui nessa mesa tem. Tem gente assistindo aí que vai se tornar. E agora é um levantar, né? Uma forma de destravar esse país, essa nação, para que milhões de empreendedores, milhões de batalhadores, de trabalhadores, de investidores, de pessoas que criam, que produzem, que multiplicam, se tornem o quê? Os heróis dessa nação. Se você é uma pessoa que conseguiu fazer uma outra transbordar, você é um herói. E eu queria falar disso agora. Qual foi o herói pessoal, né? De gente, não o cara que você viu no livro. Sim. Mas alguém, gente, que você falou assim, esse foi meu herói, eu vi esse cara dando resultado, eu vi esse cara transbordando e esse herói me fez prosperar. Vamos lá, quem começa? Pra mim... Posso? Não, vai, que isso. Pra mim, um cara que eu sirvo de exemplo porque eu sou do segmento de varejo, pra mim foi o Samuel Klein da Casas Bahia, que é pra mim um dos maiores empresários desse país. Ele gerou também 50, 60 mil empregos e eu... 60 mil? 60 mil. Eu ficava impressionado como que ele tinha equilíbrio para tudo isso, né? Se perguntar outro, nós podemos falar também que hoje está vivo, porque por falar uma pessoa viva é a dona Luiza Helena da Margarida Luiza. Primeiro, são duas referências que eu sempre espelhei e sempre acompanhei e tentava entender a inteligência deles e como que eles faziam. Andava sempre à frente ali, sempre né? à frente, Uau. Vamos lá. O meu caso é uma pessoa que é hoje prefeito de uma cidade lá de Goiás, mas o fato interessante foi como a gente começou. Eu sempre gostei de política igual você, mas nunca me envolvi. Mas eu percebia que sempre os políticos, na época da eleição, antes ali nas campanhas, eles só mostravam projetos. Eu falei, não é desse jeito que ganha eleição. Eu peguei esse rapaz, um ano antes, a gente entrou para dentro de uma escola e a gente fez um plano que a gente reduziu em um ano a evasão escolar, aumentamos a nota de matemática e a nota de português. Pegamos esse projeto validado, que é um MVP, e durante a campanha dele, ele falou assim, eu não estou aqui para mostrar um projeto, eu estou aqui para mostrar algo que já foi validado, chama-se resultado. E eu só quero a oportunidade de escalar isso aqui para as outras escolas dessa cidade. Foi assim que ele ganhou a eleição. Pode falar o nome dele. Não posso. Não. É porque senão um monte de gente vai vir querendo, mas eu não... Mas é porque é óbvio, a gente tá só misturando o empreendedorismo com a política aí. Sim. A gente faz MVP, Mas testa, a política é uma forma de empreender. Empreender é enfrentar, empreender oportunidade, empreender são as palavras que vocês falaram. É um inconformismo. É por isso que tem muita gente da gestão privada indo para gestão pública. Sim. E a pergunta é a mesma coisa? É bem parecido, hein? Sabe qual que é a definição que eu coloco da gestão pública ou do governo? O governo é uma empresa, as pessoas, o povo é o cliente e o dono ao mesmo tempo. Imagina você ser o cliente e o dono de um negócio. É mais que 45 mil colaboradores. É você ter colaboradores e donos. E você ser um representante, não um imperador. Então a política, quando o povo perceber isso, tudo vai mudar. Quais são as referências, os heróis? Eu vou pro lado pessoal. Meu avô Elias Vilela, falecido já, ele foi uma referência pelo seguinte, ele transbordou sem ser abastado financeiramente. Então não necessariamente você precisa conquistar tudo aquilo de fortuna para você transbordar. O pouco já pode ser transbordado se ele for suficiente para você. Como é que é o nome do vozinho? Elias Vilela. Elias Vilela. E ele deixou legado. Então eu acho que a pessoa, quando ela passa por vida e deixa um legado para toda a família, para todo o círculo, uma pessoa que deixa aprendizado, e ele não foi correto 100%, que ninguém é, mas ele deixou um legado que foi muito importante para mim e aprendi muito com ele. Para mim tem 3 áreas que eu acho fundamentais, né? A primeira é... E o herói? O herói quem? O herói, seu Lenoir, foi na área profissional. Ele foi um cara que me destravou, me ensinou, foi o cara que me falou o seguinte, você nunca fica parado. Mesmo que você foi chamado para fazer isso, sempre vai existir alguma coisa para você fazer enquanto você está trabalhando. Isso, quando eu coloquei isso em prática, eu comecei a ter muito resultado. No lado espiritual, o Manuel Fernandes, um cara que, coração assim, ganhou minha mãe para Jesus, e onde tudo começou, e a gente se tá aqui hoje e eu tenho um coração com o Senhor, alinhado com o Senhor, foi através da vida dele. E o terceiro, Pablo Marçal, que foi um cara que entrou na nossa vida e que me fez conhecer esse lado emocional, destravar, desbloqueio,
que só exponencializou ainda mais tudo aquilo que a gente poderia viver e não vivia. Muito bom. O meu, sabe quem é? Um cara que eu nunca mais falei com ele. Eu falei um pouquinho e o cara me destravou de um jeito. O cara chama Sidney, não seu sobrenome. Um dia eu, um amigo, a gente não tinha nem 16 anos de idade, a gente foi consertar um Fusca dele, o Henrique Andrade, um grande amigo de infância. Ele bateu esse Fusca e ele me chamou, me ajuda aqui a arrumar. Aí a gente tava tudo empolgado ali em Goiânia, na frente do Sebrae, na T5 ali. Aí eu peguei e comecei a lixar junto com ele, passar massa tal, e aquela doideira. E aí ele chegou, ele era o padrasto dele. Chegou e falou, o que vocês estão fazendo? Nós estamos arrumando o carro. A gente queria assim, né, um orgulho. Ele falou assim, olha, não vai ficar bom. Eu achei ele antipático na hora, sabe? Não vai ficar bom. E é muito melhor você aprender a empreender e arrumar alguém que é bom pra fazer o que precisa ser feito. Eu fiquei com muita raiva dele na hora. Eu falei, mas a gente é bom, né? Ele falou, vocês não são. Sabe aquele cara mal amado e tudo? Aquilo pra mim, aquilo na hora me deu raiva dele. E aquilo, cara, não saiu da minha cabeça depois de 10 anos. E ele te falou uma frase que eu sei qual que é. Ele falou assim, é muito melhor você ensinar 100 vezes a mesma coisa pra pessoa. Não é ele não, esse aí foi uma cliente. Do que fazer 1 milhão de vezes. A mesma coisa. E essa frase dele, eu coloquei ele no hall dos heróis que me libertaram. Porque na hora, quando a gente ouve algo, a gente quer ficar com raiva. E aí eu queria agora fazer uma rodada de perguntas, pode fazer aleatório uns pros outros. Perguntas acerca de o que você tem sido, que herói você é nessa nação. Pergunta pro outro agora e a gente pode ir trocando as perguntas de forma aleatória. Valendo! Quem começa aí? Quem começa? É você, Xavier, vai lá. Perguntar Do X-Men. como é que vocês têm sido heróis? Sim, mostra aí seu heroísmo pra nação, o que vocês estão fazendo e pode implementar o que quiser na pergunta. Seu Ricardo, mostra aí. O que te fez levantar nesses últimos meses e qual que é seu propósito hoje? Meu propósito hoje é levar conhecimento, de passar toda a minha experiência que eu vivi nesses 30 anos, que não é fácil empreender nesse país, né, Pablo? Você sabe que não é fácil. O empreendedor, ele luta contra tudo e contra todos. E vale a pena. Pior que as pessoas estão dizendo que não vale a pena, cara, não vale muito a pena. E depois de viver tudo isso, eu ia montar um outro grande varejo e resolvi, diante de tudo que eu vivi nos últimos tempos, eu acho que Deus falou comigo, espera aí, cara, chega de fazer só para você e vai tentar levar esse conhecimento para as outras pessoas, que eu já fazia isso na empresa, na verdade. Porque quando eu tinha 45 funcionários, o que eu mais fiz na minha vida foi exatamente treinar esses 45 funcionários. As pessoas falam, cara, como é que você chegou lá? Eu cheguei lá exatamente treinando essas pessoas, porque eu criei um exército de pessoas do meu lado trabalhando. Você imagina, Marcelo, eu tava aqui agora, por exemplo, 1.100 loja aberta, uma loja lá na... Quantas lojas? 1.100. Eu tinha 1.100 pessoas de colaborador lá na Brasil Telecom. Você tinha 1.100 lojas. Aí você imagina, uma hora dessa, a loja minha na Rocinha tava aberta, e se eu não tivesse criado gente do bem, pessoas que gostassem de mim, gostassem da empresa, que um exército de pessoas, soldados mesmo de verdade, era só o cara ligar e falar, acabou de chegar uma carga aqui de 1 milhão de celular, e ir lá e assoltava. Então, e a gente tinha muito pouco problema pelo tamanho que a companhia tem. Por quê? Porque a gente foi criando gente, ensinando, e mais do que ensinar, só ensinar meta e tal, eu ensinava muito, que eu acho que eu admiro você, os princípios e valores, porque quando você transforma a vida da pessoa como ser humano, aí você pode cobrar a meta dela. As pessoas têm mania de cobrar a meta antes de ensinar a pessoa a ser do bem. Sem transformar, né? Sem transformar. Então, primeiro você tem que plantar numa terra boa, tem que ter uma terra boa, eu sempre falei isso, então eu preocupava muito em ter uma terra boa dos meus funcionários, e depois eu cobrava a meta. Então, vamos tentar ter humildade, gratidão, respeito primeiro, depois a gente entender esse jogo aqui, aí a gente começa a falar de meta. Então foi assim que eu transformei. Não dá nem uma tentaçãozinha em abrir um varejo? Depois? Não? Eu tô muito... não, meu senhor, da gente pode falar nunca que não vai fazer, né? Daqui uns dias, Ricardo, Nunes já. Mas tô muito feliz, né, de ter iniciado esse novo projeto, que foi esse cara aqui que me incentivou a... Gilberto, e foi aqui, né, que vocês encontraram. Foi aqui nessa empresa. Incrível que pareça, foi aqui, eu vim cá atrás de você, pra você me dar orientação, eu falei, Ricardo, ó, faz isso, começa agora.
E esse cara depois me ligou, cara, eu tenho como te ajudar. Vem cá na minha casa, eu vou te ajudar. 9 dias depois estava a primeira imersão dele. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Vocês carregam coisas que vão destravar outras pessoas. Vamos fazer uma rodada de pergunta pro Ricardo e depois a mesa faz rodada pra cada um. Só fazer um gancho com o que ele falou, Pablo. Todo dia eu postava uma coisa no meu stories ano retrasado. Eu postava assim: não é a política que muda a educação, é a educação que muda a política. E eu tô surpreso com você nos últimos dias. A gente não teve muito tempo de conversar, mas você tem educado a população brasileira a respeito do tema política. Eu nunca vi um político fazendo isso. Então, a minha frase agora faz sentido. Vou falar de novo, ó. Não é a política que muda a educação, Sim. é a educação que muda a política. Sim. O fato de você estar conscientizando e ensinando o que é política para as pessoas, isso está trazendo pessoas que estavam completamente desacreditadas da política a gostar de política e lutar pelo país. O Nésio, ele tá em praticamente 100% das reuniões que eu vou. Né? Eu já tive na casa de ex-presidentes, tá indo uma experiência muito boa, né? E na casa do Sarney, o Sarney tá com 90 anos. Sarney sentado, tá lúcido. Bicho, o cara publicou 120 livros. E aí eu perguntei pro Sarney, o que você fala pro próximo presidente? E aí tinha um senador com a gente, aí o senador falou, ele vai ser, pai, aquela coisa, né? O Sarney falou assim, ó, faz as pessoas, foi bonitinho demais, faz as pessoas gostarem de política de novo. Cara, eu peguei aquilo como uma missão, sabe? As pessoas odeiam política, só tem gente nojenta, vai ser governado. Quem tem nojo de política vai ser governada por gente nojenta. Sim. Então assim, eu peguei essa missão, ele falou isso pra mim. Faz as pessoas gostarem de política de novo. A gente tem que fazer isso, né? Vai lá, vocês dois, pergunta pro Ricardo Nunes. Vamos lá, Ricardo, qual a maior dificuldade que você vê hoje porque eu já também trabalhei, atuei e fiz, mas quando você ensina para que a pessoa faça, você fica naquela angústia ali de vê-la não executar da forma como você faria. Qual que é a maior dificuldade que você vê hoje em relação ao ensino, a forma como você tem falado e tratado com empresários? Eu acho que primeiro as pessoas querem as coisas muito rápido, acho que é do dia para noite. Pra você chegar aqui, você falou, quantos anos você teve de experiência lá? Então acho que as pessoas estão com uma ilusão que do dia para noite tudo acontece. Eu acho que acontece, mas tem que ter um trabalho, uma dedicação, muita força de vontade, muita determinação. Então eu falo que uma coisa que eu aprendi muito a ensinar a minha turma, que você fala de destravar, que ensinar as pessoas a ter foco. As pessoas têm muito pouco foco. Igual você está entrando agora na política, eu já percebi que você largou tudo e vai focar na política. Eu acredito muito nisso. Eu não acredito em pessoa que faz 300 coisas. Porque pra você fazer uma coisa bem feita, Marcelo, não é fácil. Né? Então eu estou sabendo que você está largando tudo para poder dedicar exatamente a política. Largar não, já larguei. Já largou. Você imagina quanta coisa que você não vai ter que aprender. Ó, deixa eu contar um segredo pra vocês não estão sabendo. Eu não contei nem na mesa de executivos, nem pra ninguém. Ó. Eu contei nos stories, talvez vocês tenham visto. Mas é a primeira vez em 15 anos que eu tenho... Primeira vez que eu tenho queda de faturamento. Em 15 anos. É só crescimento cavalar em 15 anos, sem parar. Desde a época da Brasil Telecom, quando a gente era executivo lá, eu já empreendia. Né? Fora, eu trabalhava e empreendia. Então é a primeira vez. E assim, é uma tentação eu continuar fazendo, porque eu posso fazer, só que eu decidi. Eu falei, não quero. Então eu desliguei uma ogiva nuclear, uma turbina. Falei, eu quero dedicar a vida pública, senão eu vou ficar dividido. Então assim... Certíssimo. É a primeira vez que eu vejo meus negócios fazendo assim, ó. Mas eu acredito nisso. Vai ser muito importante pro Brasil, alguém que tem coragem de abrir mão por alguma coisa, né? Tem um professor lá da escola de Chicago, que ele já faleceu, professor de economia, chama Milton Friedman. Ele fala que existem 4 formas de gastar dinheiro. Quando eu gasto meu dinheiro comigo mesmo, eu me preocupo com custo e qualidade. Quando eu gasto meu dinheiro com os outros, eu não me preocupo tanto com a qualidade, eu me preocupo com o custo. Quando eu gasto o dinheiro dos outros comigo, eu me preocupo com a qualidade e menos com o custo. Agora, quando eu gasto o dinheiro dos outros com os outros, eu não me preocupo nem com o custo e nem com a qualidade. Quem que gasta o dinheiro dos outros com os outros? Político. E pelo fato de não ter nenhuma preocupação com o dinheiro, a gente vê dinheiro saindo pelo ralo. A gente vê maleta de dinheiro por aí. Então, é muito bom você tocar nesse ponto de queda de faturamento, porque dentro da política rola muito dinheiro, mas rola pouco compromisso com custo e qualidade.
Eu queria te fazer uma pergunta, posso? Vamos lá. Você vai subir aquele Palácio do Planalto, do lado do Bolsonaro, e ele vai passar a faixa para você. Quais são as primeiras frases do seu discurso para a nação? É chegado o reino. Uau. Os brasileiros, cada brasileiro um governante, cada casa é uma extensão do Brasil, cada brasileiro é um Brasil, e a gente vai assumir um compromisso, um pacto nacional de fazer essa nação ser a mais próspera da Terra até 2032. Ali vai ligar um relógio onde os Gilbertos vão prosperar em 10 anos, os Nunes vão prosperar em 10 anos, os Vilelas, os Monteiros, os Marçals. Se todo mundo entrar nesse pacto, a gente vai assumir a liderança mundial. Então, a nossa bandeira dá a pista sobre isso. Você olha para esse verde, não tem ninguém mais rico que a gente em verde, em vegetação. O ouro não tem ninguém mais rico que a gente em minério. Não tem ninguém mais rico que a gente em água. Tem alguma coisa errada nisso aqui, cara. É o país mais rico da Terra, só que a mentalidade do povo não acompanha a riqueza. E nós vamos fechar um pacto. Vai ser uma escalada social. A gente vai inverter um negócio que chama pirâmide. Eu vou mostrar, não sei se vocês chegaram a ver, sobre governalismo. A pirâmide do país hoje é uma pirâmide onde a mentalidade ainda é escrava. Nós vamos inverter essa pirâmide. Sabe do jeito que está sendo tocada hoje, quantos anos leva para inverter essa pirâmide? 100 anos. Nossa. Tem como fazer isso em 10. Se 5% da população conseguir entender o que eu estou falando, só 5%, a gente consegue promover essa mudança em 10 anos no país. Então, se tiver pessoa, você foi funcionário já, não já? Professor? Você também foi funcionário, não foi? Já fui. Eu fui funcionário atendente de call center, você foi também atendente de call center, você foi o quê? Funcionário de empresa de automação industrial. De automação industrial. Todos vocês foram funcionários. Vocês entenderam um chamado da nação, que é empreendedorismo. Empreendedorismo liberta. Sim. Quando vocês subiram, vocês aumentaram a energia do Brasil. Né? Tem um momento de crescimento do Brasil que foi assustador dos Estados Unidos, que não tinham o que fazer de infraestrutura. Os caras mandavam cavar buraco e tampar buraco para ninguém ficar à toa, gastando dinheiro para fazer a economia girar. O negócio mais louco do mundo. E eu falo para vocês, o que a gente aprendeu enquanto cidadão, enquanto empreendedor, a gente vai transbordar na vida de milhões de pessoas, assim, de um nível assustador. Vai lá. E qual que é o legado que você quer deixar? Eu quero que o Brasil tenha o Ayrton Senna como último ídolo de 94 e que a cada ano, pelo menos uns 3, 4, 5, 10 milhões de novos heróis se levantem por ano. Assim, fazendo a gente não só ao conquistar a liderança mundial na economia, mas na educação, inteligência artificial, em produção de comida, em disrupção, em tecnologia, em corrida espacial, em fazer a gente criar marcas de carro, de explodir ferrovias, né? Fazer aqui, por exemplo, o tanto de ferrovia que tem no país é menos do que tem numa cidade chamada Londres, na Inglaterra. Então, assim, o legado é... Tem um presidente, eu estou modelando todos, mas tem um presidente que me chama a atenção, chama Emílio Garrastazu Médici. Foi o presidente mais poderoso da história do Brasil. Que o PIB dele batia quase 10 pontos percentuais. Uau. Então, tem alguém a ser batido. Nessa última era, que é uma era de muita ideologia e demagogia, não tem ninguém para ser batido. Tem que voltar lá nas figuras do passado e falar o que esse cara fazia. Sabe o que ele fazia? Infraestrutura. Alguém falou pra mim, a gente é da educação, né? Alguém falou assim pra mim, não, a educação é o seguinte, se investir na educação muda tudo. Não. Tem que investir em infraestrutura, porque você não tem escola, não tem saneamento básico, não tem nada, não tem como escoar a produção. Se não tem saneamento, a saúde gasta mais. Gasta, você gasta tudo, você gasta em tudo. Você tenta educar um povo que não tem o suporte da educação, a educação é uma tampa de uma panela que não existe, entendeu? E o gargalo maior da educação, pouca gente enxerga, sabe qual que é? De 0 a 8 meses de idade é a maior neuroplasticidade da criança. Ela aprende qualquer coisa. Ela não consegue verbalizar ainda. Depois de 8 meses até 2 anos de idade, a neuroplasticidade também ainda é gigante. Quando ela entra na escola, a capacidade dela do cérebro aprender já está quase pela metade. Ou seja, a primeira infância, que é quando ela está em casa, que os professores são os pais, é a parte mais importante da educação de um ser humano. E é a mais deixada de lado. A mais deixada de lado. Então a gente tem que cuidar de infraestrutura de escola pública, treinar melhor os professores, pagar melhor essa galera, mas não esquecer que a família é a base base de tudo. De tudo, de todos os assuntos. Pablo, eu não posso perder essa pergunta. Eu sei mais ou menos qual a resposta, mas a gente vê, às vezes, tem pessoa que tem boa vontade de fazer,
Eu conheço, por exemplo, um grande empresário que é o Salim Matar, no qual eu tenho uma grande admiração, e nós somos amigos, e eu vejo que ele tentou. Aonde está as amarras? Como que vai conseguir desamarrar esse negócio? Porque a gente percebe que tem pessoas do bem lá dentro. Tem muitas. Muitas pessoas do bem. E as pessoas não conseguem desamarrar aquele negócio. Aonde estão essas amarras? Eu sei que você sabe já. E uma segunda pergunta, inteirando, é uma terra sem lei, cara. Você tem que ter muita, eu sei que você tem muita coragem, eu sei que você não tem medo de nada, mas é uma terra sem lei. Você vê que as pessoas não têm respeito com as outras. Pessoas do bem, e querendo destruir independentes, falam das pessoas sem saber o que é. Como é que vai destravar isso? Como é que faz essa máquina rodar, cara? É o seguinte, primeiro você tem que Você entender... tem que ter um plano. E tem um plano e tem que entender a regra do jogo. Se você não entender a regra do jogo e quiser criar uma regra nova, você é expelido do sistema. Isso. Então, Saber jogar. sim, tivemos 2 presidentes nesses últimos anos, né, que foram impeachmentados, foram retirados do jogo, não souberam jogar o jogo. Então, o que acontece? Tem muita gente honesta, é muita gente. Agora, todo mundo fica sufocado porque tem que ter uma energia extra para você conseguir jogar o jogo. Então, o que acontece? O empresário que você falou, ele é muito bem intencionado e tudo. Eu vi o que ele falou sobre... Eu vi o depoimento dele depois que ele saiu. Ele chegou a ser ministro, né? Chegou a ser ministro. Então, é o seguinte... Muito bem intencionado. Muito bem, muito inteligente. Super capaz. Só tem um melhores detalhe. empresários do país. Só tem um detalhe. Tem que ter estômago, Estômago. tem que ter energia e você tem que renovar isso todo dia naquilo que você acredita. Agora, precisa de um pacto. Precisa fechar um pacto com os poderes para levar o país para tal lugar. O que é o problema de todos que têm entrado? Eles não têm uma direção para o país. E aí o problema na política gigantesca é ego. Como as pessoas têm ego, o que elas fazem? Elas querem sobressair o tempo inteiro, e o nome delas é mais importante que o do Brasil. Se não é o nome, é a ideologia. Se não é a ideologia, é a lacração da internet de hoje. Isso. Então tem que ter gente que entende de gente. Isso, e tem uma coisa em política, Gente Ricardo. que, se você for olhar, por exemplo, Salomão governou por 40 anos e não teve guerra. Isso aí chama sabedoria. Sabedoria é traquejo, sabedoria é fazer perguntas, sabedoria é ter paciência. Em cada tribo daquela buscar um ministro, o mais inteligente. Ele os pegou, 12. dos 12, pegou 2 de cada tribo. Então tinha 24 pessoas dando conselho para ele, ensinando, inclusive. Foi a primeira escola, né, no mundo, foi o Salomão que criou, inclusive. E ele provou que é possível, né? Você fazer tempos de sabedoria depois de guerra. Olha de quem que ele herdou o trono. Quanto Então, de guerra que tinha. agora para você ver uma noção, você lembra melhor que eu. O que o Fernando Henrique, por exemplo, fez no país com aquela hiperinflação. Ele foi lá, né, deu continuidade no plano real e tal. Quando ele faz aquilo, é alguém de coragem, mas tem que ter paciência, porque não foi ele que lançou. A ideia do plano real é do Collor. Collor plantou a semente, Itamar foi lá e regou, e o Fernando colheu o fruto. E é por isso que ele conseguiu até mudar a Constituição em relação à reeleição, porque o povo sentiu paz naquilo. Só que é um processo muito longo. E as pessoas são imediatistas, igual você falou. Alguém ouve um podcast, a pessoa já quer sair faturando milhões. Calma, tem que construir energia. Então o mundo político ele não é diferente do mundo empresarial, não. Você tem que construir energia. Tem gente que quer sair e quer resolver na tora, não vai resolver. Ontem eu estava com alguém que foi caçado agora, né? E aí eu falei na entrevista, eu falei pra ele, olha, você foi caçado não pelo que você fez. Ou pelo áudio vazado, que foi lamentável o que ele falou. Você foi caçado pela mola que você apertou no jogo, não pode apertar essa mola. Então assim, é um grande aprendizado na política. O que é a mola? Você quer jogar contra o sistema. Você não joga contra o sistema, você entra no sistema e começa a construir, edificar coisas novas no sistema. Mas ir contra o sistema, você vai ser expelido. Vamos botar você pra fora. É aí que acontece, quem não tem paciência ou pede para sair ou é jogado fora. Quem tem paciência segue 2 caminhos. Ou obedece a cartilha do sistema ou então constrói coisa diferente. Leva tempo para construir. Então eu estou colocando meu nome à disposição do país é para construir coisas novas. Eu sou anti nada. Sim. Quem é anti alguma coisa não constrói nada. Pablo, tem uma questão que você colocou da mentalidade de escravo, e eu vejo que esse é o maior problema hoje do Brasil, não prosperar. Sim. Porque as pessoas não querem crescer, se acomodam com pouco, são improdutivas, somos um país ineficiente. Então, assim, a gente tem realmente uma quantidade de escravos não libertos que precisam ser. Mas você sabe da história bíblica muito bem o tempo que levou a condução dos escravos e o quanto eles queriam voltar e o quanto eles reclamaram nos 40 anos de deserto. Você acredita que mesmo assim é possível fazer em 4? Uma mudança de mentalidade? Não total, né? Não muda um povo em 4 anos.
Agora, dá para mudar um país. Um povo, não. Uma parcela do país que começar a produzir, muda um país. Sim. Mas 4 anos é um tempo muito curto, principalmente pelo sistema eleitoral. Que na hora que você começa a engrenar, já freia de novo para fazer os conchaves e tal. Esse é um grande problema na nação também. Essa questão de reeleição. O cara, ele para de governar no último ano para investir dinheiro na reeleição dele. Todo mundo. Aí você imagina, são 70 mil políticos. 70 mil pessoas têm cargos políticos no país. Imagina, como é que não freia a máquina inteira? Como é que faz para ir contra essa máquina? Não tem que ir contra a máquina, sabe por quê? Para você fazer essa união do país, é uma então, essa energia que você falou. Né? Então, é uma pacificação. Né? Não adianta você falar assim, eu vou arrebentar todo mundo, eu vou caçar os Marajá, igual o Fernando fez, né? O Collor. Vou caçar os Marajá. Todo mundo falou, vai lá por nós. Não vai não, filho. Você vai entrar, apertar a mola, vai ser expulso, vai ser ejetado do sistema. Sim. O que acontece? Alguém veio me pedir propina. Eu nunca paguei propina na minha vida. O cara veio me pedir propina e falou, se você não pagar, eu vou te investigar, vou expor o seu nome. Eu falei, o problema é seu, pode arrebentar. Nesse período agora que eu virei minha vida pra política, eu já tô esperando por isso. Peça em lei. Aí o que aconteceu? Eu falei pra ele, manda bala. Aí o cara, na infelicidade, pede pelo WhatsApp a propina. Aí eu falei, amiga, é o seguinte, agora nós temos aqui na mão o que você fez e eu sou mais doido que você. Aí resumindo, ele me deixou em paz, falou, vou te investigar, mas vou te deixar em paz, eu ia te expor. Eu falei, cara, você pode fazer o que você quiser, eu não vou pagar a propina. Então assim, o problema do país é esse. Você faz as contas e fala, sairia muito mais barato eu pagar para o cara me deixar em paz. Mas não, nós vamos perder a paz por causa daquilo que a gente acredita. Ô Pablo, você acha que o objetivo de um político é transformar o país ou se manter no poder? Todo mundo, eu acredito de verdade que até o cara do mal entra bem intencionado lá. Não, eu vou ajudar. Cara, é um pressuposto da PNL, né? Toda ação tem uma intenção positiva na cabeça de quem executa. Só tem um problema, quando o cara encontra o poder, amiga, ele vai maximizar o que tem dentro dele. Sim. Então, quando você vê todo mundo entra, aí ele fala, mas peraí, vamos ver o que eu sou. Por exemplo, o Luiz, né? O Luiz é um cara que brigava pelas classes, tudo. Quando ele emocionou, viu que ele tá andando de trilhão, falou, não, vamos irrigar o planeta com isso aqui. Aí o que acontece? É uma questão de formação, né? De caráter, de ambiente que o cara viveu e principalmente de ideologia. A minha ideologia é o Brasil, a minha ideologia é a liberdade, a minha ideologia é fazer cada brasileiro um governante nessa nação. Legal. E eu aprendi que o povo não tem poder. Sim. Se tivesse político, respeitava o povo. Sim. Não respeita. Só respeitou quando tava chacoalhando lá o Congresso, virando as coisas de cabeça para baixo, aí respeita. Mas o povo não é respeitado porque o povo não sabe que eles têm poder e nem que eles podem exercer esse poder. E nem o poder de resultado, que é o verbo e o substantivo. Sim. Acho que o grande problema é a mentalidade também, principalmente em querer resolver tudo imediato, tudo muito rápido. Esse é o Ninguém problema. faz uma mentalidade de longo prazo. Como que vai ser a nossa próxima década? O político não entra, o eleito, né? Não entra pensando, eu vou construir aqui porque ele quer inaugurar a placa. Mas será que não é melhor ele manter as pessoas dependentes dele? Não. Em vez de resolver o problema? Não, é melhor Você morou em Goiânia, né, Pablo? Uhum. Você também, Você Marcos. pode ver, tudo que você constrói e toma decisão de longo prazo, ela sempre vai ser a mais inteligente. Porque quando chegar lá no longo prazo, você tomou... Ele tá te provocando. Né? Vocês moraram em Goiânia, vocês vão lembrar de uma coisa. Que surto de dengue tinha lá o tempo inteiro. Vocês já viram lá o exército de Goiânia, já? Uhum. Tem muita guerra ali, Pirenópolis contra Goiânia e tal. O exército lá de Goiânia não faz muita coisa, né, em guerra. Se eu pegasse aquela cidade ali de Goiânia, dividisse em setores, colocasse 2 soldados para bater de casa em casa, olhando se tem foco de dengue ou não, jogar pozinho, se tiver foco vai levar uma multa de R$200. O prefeito que fizer um negócio desse, der multa pro povo, caso tenha foco de dengue, você acha que ele é reeleito? Não. Mas acabaria com a dengue, não acabaria? Mas não seria reeleito. Pois é, então o foco dele é acabar com a dengue e resolver o problema da saúde que tinha em Goiás, ou era continuar no poder. Mas ele pode fazer isso, continuando no poder, sem aplicar multa e usar toda a força da sociedade, né, organizada ou não, para fazer a mesma coisa sem multar. Tô te dando um exemplo. A campanha nacional, use o cinto de segurança. Cinto de segurança salva vidas. Fizeram todas as campanhas do governo e o pessoal não usava cinto. Teve só um momento que o pessoal começou a usar o cinto. Quando? Multou. Começou a se aplicar a multa. Então existem 5 tipos de poder. Poder por recompensa é quando você dá, Minha Casa Minha Vida, Fome Zero, esse monte de programa assistencialista. Punição é outra forma de poder de influenciar as pessoas. Know-how, que são os resultados que você tem. O quarto
carisma. Já viu o Geraldo Alckmin antes da eleição? Assim o tempo inteiro, até o Dória, o tempo inteiro. E por último, poder legítimo, hierárquico. Que é quando você está numa estrutura vertical, você tem ali o Papa, você tem ali o pessoal de baixo, no militarismo é a mesma coisa, numa empresa é a mesma coisa. Agora, qual tipo de poder é o mais importante para um político? É o poder carismático, de só ser uma pessoa amada? É o poder de recompensa, só de ficar dando o tempo inteiro para a pessoa para ganhar por reciprocidade? Ou punir para ter uma mudança mais drástica? Acho que nenhum desses. Acho que nenhum desses. E o poder mais importante é fazer a pessoa falar o verbo, conjugar o verbo. Eu posso. Isso. O mais importante é esse. É você falar para a pessoa assim, ó, fala aí, eu posso. Pode o quê? O que eu quiser. Esse é o maior de todos. Se ela der conta de ativar esse poder, ela vai ter um segundo nível de poder, que é o substantivo. Ela fala assim, ó, eu tenho poder. Ninguém vai falar eu tenho poder se antes não tiver sido destravado para falar eu posso. Eu posso. E eu Tu posso, pode. eu tenho capacidade, né? Isso é uma questão íntima, de identidade. Então, o político ele não tem que centralizar a energia nele, ele tem que descentralizar para o povo. Por isso que cada brasileiro, a partir de 2023, vai se tornar. Cada um ao seu tempo, né? Porque tem gente que não vai pegar o chamado nos primeiros anos, mas vai entender. Sim. Eu já morei em periferia, eu lembro das pessoas quando começa a prosperar na rua, todo mundo fica doido, amigo. Se não vai por vontade, vai porque o vizinho foi. É um negócio muito doido e isso vai acontecer. Uma das Quais coisas são- que mais arrasta é o exemplo, né? Então, nunca tivemos um político que deu um exemplo de mentalidade a longo prazo, um exemplo de boas práticas ou de pensar em futuro. Não, e Quando por você exemplo, tem, hoje, isso leva. Hoje, ô Vilela, você olha pros caras que estão na polarização, eles querem mudar de mente? Uma pergunta básica aqui. Vocês acham que eles querem mudar a mentalidade deles? Não. Então não vai mudar do povo. Ou seja, vai governar sobre os poderes que você falou, mas não vai distribuir nem ativar. A gente fala muito sobre, vamos pregar sobre distribuição de renda. Não, a gente tem que ativar renda nas pessoas, não é distribuir. Distribuir renda para quem não tem poder sobre a renda não vai mudar nada, vai depender sempre do governo. Quais são as suas primeiras atitudes quando você está naquela cadeira? 208 semanas, que são 4 anos, é tratar um drive mental para cada semana do Brasil. Isso trazer de forma institucional, incentivar isso nos poderes, recompensar, punir também quem não seguir, né? Porque tem a legislação para isso, né? Não queria punir, mas funciona. Tem gente que é inteligente o suficiente para aprender só na questão da A punição. cenourinha ou é na frente. É. Agora, Pablo, você falou uma coisa que eu quero te provocar aqui. Vai lá, vamos Gosto entrar da nessa. provocação. Vocês fazem pergunta Que é uma agora. provocação interessante, porque é o seguinte, quando você falou, e eu concordo plenamente com o que você falou, que a vida é você ter equilíbrio de aguentar apanhar, eu falo que é aguentar apanhar, que é ter o equilíbrio de saber jogar o jogo, e acho que empresário é isso, né? Para você empresariar uma empresa gigante, as pessoas acham que por você ser dono, você manda, faz, eu acho que quem mais aguenta bucha nesse país é o empresário. Tem que ter um equilíbrio para todos lá, tem que rodar o pratinho, tem que equilibrar todos os pratinhos. E só que na empresa você é o comandante e as pessoas, por mais que você tenha que equilibrar, você dá ordem e o povo obedece. Quando você vai para a política, quando você fala assim, cara, tem que. Você não pode ir na pressão total, senão você vai ser expulso, eu concordo plenamente. Por outro lado, a pessoa que está do lado de cá vai te ver se o Pablo agora ele entrou no jogo. O Pablo Mas agora. claro que tem que entrar no jogo, não pode pegar dinheiro público. Pois é, entrar no jogo, ele está aguentando uma vez um cara corrupto ali. Você vai ter que aguentar jogar o jogo. Eu né? não sou policial federal, não faço Isso, parte do é Ministério isso aí, Público. Não faço parte do STF. Não vou impedir ninguém de investigar, mas eu tenho que governar. Governar. Então, se eu quiser ter poder de polícia, eu vou ter que interferir na diretoria da Polícia Federal. Eu não vou fazer isso. Isso é uma questão institucional. Enquanto você está fazendo isso, você não governa, né? Não governa. E esse é o problema do porquê que eu tô aqui. Porque gente que tá na função Tá fazendo isso. Para defender gente da família, por exemplo. Infelizmente, tem que falar, essa é a verdade. Mas você falou uma coisa, eu queria não corrigir sua fala, mas deixar a minha visão enquanto governante. Você falou assim, ó, a pessoa que mais sofre no país é o empresário. Eu tenho que te falar, não é. Tem 72 milhões de brasileiros que ganham R$200 por mês. Os que mais sofrem é quem não consegue entrar no supermercado e sair com um carrinho. Não, concordo. Não concordo com você. Assim, cada um tem um tanto que merece, né, de problema. Eu O empresário. Desculpa discordar, sofre, que eu digo no sentido de aguentar pressão. Eu sei, mas é o que eu tô te falando. Nós temos 12 perfis de brasileiro. Aqui nessa mesa só tem governante. E aí a sensibilização que eu tive em relação ao povo é que quem sofre mais é quem tá lá embaixo. A gente sofre pressão porque aguenta. Eu já te ouvi. Você foi lá, 45, é um faturamento que você teve multibilionário.
45 mil funcionários. Eu acredito, cara, que quando eu era atendente eu não aguentaria nem ouvir suas histórias. Porque a minha cabeça era uma frequência. Mas eu sei que aguenta 45 mil funcionários, 1 bilhão de despesa por mês e tem que faturar mais que isso. Você merece essa pressão. O empresário, ele tá na frequência disso. Agora, quem realmente paga o pato da nação é quem não aguenta entrar com... Cara, é questão de frequência. A gente que tá na ponta de governo, não discordando do que você falou, mas pra deixar isso claro. Mas você fala que é esse povo que você tem que levantar. É isso. Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Entendi. 2023, Tá certo, governando a nação. Eu não preciso chegar no Vilela e falar pro Vilela assim, ô Vilela, sobe de nível. Ele já subiu, ele é governante. Eu não preciso chegar no Nunes e falar, sobe de nível. Entendi. Não, vocês já estão no topo da cadeia. Entendi. Vocês estão no topo absoluto dos perfis de brasileiros. Fazer as pessoas acreditarem, né? É o 2% Isso. que contém metade da renda do país inteiro. E elas 2%. não acreditam, elas são manipuladas com a massa. Eu sempre falei isso, Pablo. Uma das coisas que eu mais trabalhava com meus funcionários, para não tomar o tempo de todo mundo aqui, eu sempre falo isso lá no trabalho que eu estou fazendo agora, as pessoas são manipuladas, infelizmente, as pessoas mais humildes. E a gente precisa de alguém que fala que ela pode, que ela tem condição de crescer, se alguém trabalhar, se ela acreditar nela, né? Isso. Olha aqui, ó. Quem tá aqui do lado Faz é o Vilela. O Vilela. Eu achei ele no Clubhouse. A gente ficou sem falar alguns anos, né, Vilela? Uns 8 anos, 9 E anos. é uns 9 anos. Aí a conversa foi muito doida, ô Nunes. A gente falou o seguinte: no Clubhouse eu falei pra ele, sai da Brasil Telecom, sai da Oi, né? Já tá, a migração foi em 2008. E aí eu falei pra ele, sai. Aí todo mundo acompanhando a conversa, eu falei, cara, você quer ser presidente do nosso grupo e tal? Ao vivo lá, no meio do Clubhouse. E ele ficou, mano, esse tanto de anos que eu tenho na empresa. Olha pra você ver, o cara governante com essa mentalidade. Aí a gente brincou. Você não tem livro seu aí não, pra mostrar? Não, não tá aqui. Eu falei pra ele no Clubhouse, ó, eu tô com a chave da sua cela aqui na minha mão. Eu vou jogar na sua mão e você tem que destrancar a cela e sair. Aí ele veio, né, ser presidente do grupo. O que foi a primeira coisa que eu te falei? Eu falei assim, ó, você pode ficar 10 anos liderando isso aqui. O que foi a primeira coisa que eu te falei? Cara, você vai cumprir... Escuta isso. Ele falou, a gente só tem um acordo pra você ficar aqui 1 ano. Eu quero ver você É o prosperando em 1 ano. mandato. É o mandato. Você vai governar essa... Ele foi o que mais ficou, né, Nésio? Foi. O Nésio já foi presidente do grupo também. Ficou nem 1 ano, né? Nem 1 ano. E o que eu fiquei com mais raiva do Nésio é que quando o Vilela saiu pra prosperar e ter os próprios negócios, eu falei, Nésio, eu preciso ser de volta. Ele falou, não tem como. Sim. Eu já avancei, eu não vou voltar a trabalhar nisso aí. Eu falei, uai, tá Mas só uma obedecendo aqui agora? questão de mentalidade, Pablo, quando você falou aquilo, ó, você é maior que essa empresa, cara, eu ri, mas eu falei, esse cara tá maluco. 9 anos que eu não escuto ele, mas que loucura é essa? Como assim atrás eu da sou outra. maior que uma empresa? Aí hoje eu entendo quanto eu sou muito maior que aquela empresa. Não, maior que a Oi, maior Muito, que a plataforma, muito mais. maior que qualquer, até a sua própria empresa. Sim. Sabe quanto que eu te travei isso, cara? Um dia, a Karen Tizilix falou lá na Brasil Telecom em 2008. Olha o que ela falou, era uma diretora. E o Vilela tem amizade com ela também. Ela foi uma das pessoas que mais me ajudaram a explodir na vida. Ela gritou lá bem alto assim no RH, o Pablo se acha maior do que a Brasil Telecom. Aí na hora que ela falou, meu cérebro fez assim, ó. Eu sou maior que essa empresa. É. Não, foi de jeito. Na hora que ela falou, era pra baixar a minha frequência, que eu tava empolgado demais, fazendo doideira, tá? Peguei os funcionários tudo e fui dar um abraço no site inteiro, né? Na empresa inteira. E ela, o que você tá fazendo? Manda esse povo atender. Eu falei, não, eu tô fazendo um ato simbólico aqui. Aí ela virou e falou, ele se acha maior que a Brasil Telecom. Foi assim, ó. Ela falou, aí você falou, como é que você descobriu isso? Foram várias chaves de pessoas que mandaram pra mim ao contrário. Sim. Isso que a gente tem que fazer num pessoas país. A querem pessoa limitar, precisa ser né? instigada. Você usa muito isso, né? Sim. É de fazer o inverso da cabeça da pessoa. Sim, Eu vejo é porque a isso. pessoa fala, E as opa. pessoas entendem, às vezes, isso, eu vou te falar, até eu mesmo, com uma agressividade. Mas é isso, você tira a pessoa. É Eu sou honesto, contra-intuitivo. né? Às vezes eu vejo o pai falando, pô, esse cara tá agressivo demais. Convencido demais. Não, agressivo. Agressivo. Mesmo. Agressivo. Não, mas sabe por que que é? Porque é o contra-intuitivo. A pessoa tá esperando assim, lá vai ele falar, ui, mas o que é isso que você tá falando? E eu tenho percebido que nas minhas palestras que eu falo, nas mentorias, que quando você usa essa coisa de chocar a pessoa realmente, ela fala, espera aí, tenho que acordar. Ó, o carro quando tá com bateria fraca, você põe a chavinha, dá uma embaladinha, põe a segunda e prau, ligou o carro, né? É um choque. Quando você quer... faz isso com a gente, quando o pai a é mais pessoa duro. para o coração, pega um desfibrilador, né, doutor? Sim. Dá um choque, liga. Imagina no cérebro. A contra-intuitividade faz O isso. Brasil tem tanta gente produtiva, tanto bom executivo, tanta pessoa brilhante que não está empreendendo, que é um pecado.
essas pessoas, eu não sou melhor que ninguém, mas eu tomei a decisão certa. Ó, eu quero e hoje mandar meus um amigos recado. olham e falam, cara, que sonho, eu quero viver isso também. Eu falo, dá o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo. O primeiro é de fé, né? Isso é. Como que faz, né? Tem uma ativista americana chamada Tubman, ela tem uma frase incrível, ela fala assim: libertei 1.000 escravos, teria libertado mais 1.000 se eles soubessem que eram escravos. Sim. Isso é muito forte. É. E eu quero que vocês dêem um recado agora para todos os empreendedores que estão escondidos. Eles estão escondidos, talvez numa estabilidade. Ei, Pablo, você quer ser presidente do Brasil e você vai falar mal de estabilidade? Não, a estabilidade é uma fase. Se você quiser tratar ela como eterna, pode ficar aí. Aqui é um país livre. Mas lembra de uma coisa, você pode avançar e dar esse posto para outra pessoa. Ah, você acha que algum trabalho não é digno? Não, eu acho que todo mundo poderia começar sendo frentista. Mas depois você olha para o serviço e fala, não quero mais. O cara que é frentista, ele pode virar gerente, ele pode virar supervisor dos frentistas, ele pode ser o dono da loja de conveniência, ele pode ser o cara que vende paleta de limpar o vidro, ele pode ser o fornecedor do picolé para a loja, ele pode ser o cara que faz a borracharia do lado, ele pode ser o dono do posto, ou então ele pode ter uma rede de posto, ou então ele pode virar o dono da refinaria, ou então ele pode ter uma empresa de petróleo. Ele pode o que ele quiser. Então eu quero que vocês agora olhem naquela câmera, vocês dois naquela e vocês naquela, e depois eu olho aqui. Dê uma declaração para ativar os heróis dessa nação. Tem heróis que estão escondidos com as suas capas amarrotadas, embrulhadas dentro de um guarda-roupas. Tira essa capa daí, mano. A gente precisa que você gere emprego. A gente precisa que você fique doido igual o Nunes. Vai ficar doido, moço. Vai acordar e falar, tem 1 bilhão, né? Põe uma cenoura na frente e vai. Ou então você vai levar ela, né? O que acontece? Olha aí agora e destrava vocês. O movimento nosso é o destravar da nação. Destrava o empreendedor agora. O empreendedor que está escondido, com a capa de super-herói embrulhada, guardada dentro de uma gaveta agora, dentro de um guarda-roupa. Vai lá. A grande coisa é que você já sabe. Você já sabe que você nasceu para governar, e você já sabe, você já entende isso. Só que a estabilidade e a segurança, eu posso falar isso porque eu vivi isso há muito tempo, ela sempre vai te fazer viver aquém daquilo que você nasceu para viver. E o fato de você ter uma vida boa, às vezes por estar começando um negócio, ou estar em uma estabilidade, ou estar funcionando, ou estar alguma coisa, nunca vai deixar você avançar para o nível que você foi chamado e para aquilo que você pode viver. Hoje eu vivo na minha vida uma vida que eu nunca imaginei viver e nem sonhei. Nem nos meus melhores sonhos. Mas por quê? Porque eu deixei o medo de lado e falei assim, eu vou fazer. Você sabe que você é capaz, é só colocar em prática e ir para cima. Tudo que você conquistou, tudo que você juntou, tudo que você fez na sua vida, tudo que você hoje tem aí de cargo, de hierarquia, de salário, que você acha que é um trono, que você se senta e fala, poxa, eu preciso defender isso porque esse aqui é meu auge. Isso não é um trono, isso nada mais é que um degrau de uma grande escadaria que você está sentado e acomodado. Então você pode Não, pera aí, vamos dar um zoom nisso aí. Opa. Isso que você tá achando que é um trono, não é um trono, é um degrau. Um degrau. Lá no meio do caminho. No meio do caminho. E o cara fez o degrau de trono. Isso é capa de livro. E se acomodou. Então não se acomoda, levanta. E outra, quanto mais você crescer, mais dificuldade vai vir, mais você vai aprender, mais satisfeito você vai ficar, mas o mais importante, leva pessoas junto com você. Para cada degrau que você já passou, tem pessoas que estão sofrendo para subir. Então dá uma força para pelo menos subir um degrau a mais. Assim a gente muda esse país. Vai lá, Nunes. Bom, eu vou falar o que eu estou falando o tempo todo aqui, que eu tenho usado muito essa expressão, ó. Brasil de quem faz. Vamos parar de falar e vamos fazer já. É só isso que eu acho que nós temos que fazer. Como você falou, você pode fazer e começa já, dá o primeiro passo. Então, fala pra esses caras assim, ô herói, tira a capa do armário, Isso. vambora. Vamos pra cima, vamos pra cima. A grande questão é que eu acho que os heróis de hoje, eles não usam capas, né? Se a gente pega uma referência que todo empresário tem, que é o Bill Gates. O Bill Gates, você perguntar para ele, o que te guia? É dinheiro ou é propósito? Aí tem gente que vai falar que é dinheiro, tem gente que vai falar que é propósito. Só que esse cara foi capaz de ir lá na Índia, perceber que não tinha saneamento básico em mais da metade do país e falar assim, vou passar saneamento básico nesse país inteiro. Pegou a metade da fortuna dele e fez isso. Sabe por quê? Porque lá no século XIV, quando o pessoal fazia cocô na rua, igual ela na Índia, juntava muito rato. E no rato tinha uma pulguinha que carregava uma bactéria. E deu uma tal de peste bubônica, que matou simplesmente 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas.
1 milhão de vezes mais que a bomba atômica. O que isso quer dizer? Quando Bill Gates faz isso, ele não é simplesmente um empresário, ele é um herói da Terra. Eu quero te dizer o seguinte, você vai primeiro trabalhar pela missão nível 1, que é de ganhar dinheiro para você. Depois você vai trabalhar pela missão nível 2, que é para ganhar dinheiro para você e para as pessoas que você ama que estão ao seu redor. E você vai chegar na missão nível 3, que é ganhar dinheiro para você, para as pessoas ao seu redor e impactar o mundo. Os heróis de hoje não precisam de capa. Eles precisam de impacto, propósito e legado. Tá cancelada a capa dos heróis. Inclusive, minha capa também eu vi aqui. Não tem capa, não. Tem um terno aqui. Ele é muito rápido, inteligente. Como tá essa transição pro terno? Cara, é agonizante. Imagina. Agonizante. Tem que mexer com esse Eu negócio. fiz o inverso, viu? Tirei o tênis e fui de camiseta. Quando eu comecei a dar o metro de pé há 133 É por pouco tempo. turmas atrás, é pouco É tempo. pouco 4 tempo, anos. viu, Ricardo? 208 semanas com terno. E quando eu comecei a dar o metro de pé, tem as fotos, eu tava com terno. Né? Veio desse estilo aí de executivo e tal. Só que toda missão precisa de um traje. Sim. Então, não só o terno, né? Mas tem que andar de colete, a prova de saber balas. adaptar, Tem que, você tem que adaptar o É porque se ambiente. você quiser ir do jeito que você tá pro espaço, você vai morrer. Se você quiser descer 1000 metros dentro d'água, você também morre sem traje. Isso já é adaptação que você falou. Eu, por exemplo, na Ricardo Eletro, nunca usei camiseta. Sempre usava roupa assim. Porque o ambiente tinha isso, era banco. Você tem que respeitar os ambientes. É a liturgia, né? Igual na política, tem a liturgia da presidência da república, tem que seguir. A questão da roupa também tem uma questão bíblica, né? De troca de fase. Sim. Você vê que todo personagem que ele muda algo, ele sempre recebe uma túnica, ele sempre troca as vestes, Sim. ele rasga suas vestes. Inclusive, então, a no questão mundo da espiritual, roupa, ela é... Não é, na eternidade fala de veste também. Sim. Né? Vai trocar, a veste é linho finíssimo e tal. Que hora que você virou a chave e falou assim, agora eu vou entrar nisso de verdade? Porque, eu vou te 28 de falar, janeiro. Porque o que eu observo, você vai ter um outro desafio que as pessoas acham muitas vezes, porque você tem uma capacidade de comunicação muito grande, que você não está achando que você está entrando para com isso. Não é para realmente ser o presidente da República. E eu vi aqui hoje, posso dar um testemunho que não é brincadeira, não, é sério. Porque muitas pessoas perguntam, cara, o papo está entrando, mas será que é verdade? Eu posso dar um testemunho para você aqui que hoje eu vi que o negócio não é brincadeira, não é sério. Que hora que você virou a chave? 28 de janeiro. 28 de Em janeiro. Miami, é. Veio um cara lá da Holanda e falou pra mim, ó, isso aqui é o que você vai fazer. E ele, Deus mandou e pá. Falei assim, ia doidado. Aí eu encontrei um outro cara em Forte Lauderdale, aí o cara, ó, eu tenho um recado pra você. Eu falei, eu já sei o que é. Aí vou encontrar outro cara. Foram 12. Eu falei, uai, só eu que não tô vendo isso, né? Posso contar um aqui? Simples. Nesse meio tempo, eu tinha voltado dos Estados Unidos para o Brasil. Eu já tinha Você encerrado faz parte disso, minhas pô. atividades aqui na plataforma, estava empreendendo, né? Eu tenho minha empresa, minha consultoria. E aí o Pablo estava lá, a gente até trocou mensagem, falou, vamos pro Tennessee. Eu falei, tô voltando pro Brasil, tenho uns compromissos, beleza. Nisso uma pessoa me manda uma mensagem, perguntando se eu conhecia alguém que teria interesse em sair a candidato a presidente. E eu conheço muito bem o Pablo, eu sabia que jamais seria ele, só que ele foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. E você acredita que a E eu minha mandei uma chave mensagem virou... para ele naquela hora. Eu falei, Minha chave virou só lá vejo no ele. Tennessee, lá em Gatlinburg, com a sua mensagem. Uau. Quando eu li sua mensagem, eu parei, chamei o Marcos Paulo Fergutti e falei, tem uma coisa errada. Porque de verdade, é igual o STF, não tem 11 ministros? Eu tava caçando 6 que tava contra essa ideia e não achei nenhum. Então juntou a turma todinha, ó, o recado é esse, o recado é pro país e tal. Falei, que besteira, eu vou mexer com isso não. Só que quando você manda a mensagem, você mandou um PDF de um cara, eu não li nada, eu só fiz assim, ó. Passei aquele tanto de página. E a única coisa que meu olho viu foi a data da eleição. Eu falei, pô, meu cérebro agora tá ficando louco. Quando eu tiro a mensagem, eu vejo o seu print lá que você mandou assim, ó, o cara quer que você entra nesse partido pra você sair a presidente. Eu falei, mas eu nunca falei disso pra ninguém, não tenho interesse, vocês estão ficando tudo louco. Não. Foi o seguinte, até para reafirmar, o cara quer um partido para alguém que tenha algum presidente, ele que está procurando alguém. Sim. Ele me perguntou se eu conheço alguém que tem interesse. Eu não conheço ninguém que Não, tem interesse. aí ele mandou mas a mensagem. eu pensei e mandei para ele. Falei, você tem foi- interesse nisso? Você tem interesse em sair presidente? Eu falei, claro que não. Aí eu fui vendo assim, ó, foi somando tudo, dentro de 30 dias. Aí o que eu fiz? Do 28 de janeiro a 28 de fevereiro, não, eu fiquei calado. Falei, vou fingir de bobo e não é comigo.
Não vou mexer com isso não, tô nem aí pra isso. Não vou desgastar minha vida, minha família, Sua meu esposa patrimônio, deve ficar nada. louca. Foi só apertando o cerco. Aí eu falei, pô, então vamos fazer um jejum aqui no líquido 1 semana. Aí fiquei só na água. O Nésio acompanhou. Não teve um único dia em 7 dias que eu não chorei todo dia. Todos os dias eu chorei. E eu falava, arruma outro. Não mexe comigo não. Você vai fazer isso. Então, primeira vez que estou falando abertamente assim. Quando acabou, eu fiz uma reunião bem aqui. Aí uma mensagem que eu recebi, que foi muito forte, foi sobre... Eu chamei 10 mil pessoas. E as 10 mil, homens e mulheres, elas afinaram, elas não foram. Quando eu ouvi aquilo dos 10 mil, o Nésio estava na sala. Aí eu falei, não tô nem aí, vambora. Aí eu entendi que das 10 mil, um amou o patrimônio, um amou a própria vida, outro amou só a minha família. Não foi transbordar. Eu falei, eu já sei. Eu vou fazer isso. Só que aí na minha oração eu falei, se a minha esposa não estiver comigo, eu não vou. Aí eu viro pro lado, a minha esposa fez assim, ó. E ela tava 100% contra, até aquele segundo. Aí na hora que falou, eu falei, então vambora, quero nem saber, vamos arregaçar. Foi muito doido, né? Porque ela mesma falou assim, eu não tava em paz, mas depois de agora o senhor falou comigo, o senhor me mostrou uma visão que ela teve. Foi muito louco. Então, quando as pessoas me falam, porque me questionam muito pela amizade que a gente, pelo tempo que a gente se conhece. E a pessoa fala, mas ele quer alguma coisa com isso. Eu falo, cara, eu sou a prova que isso vem de Deus. E ele respeita isso. Até porque, racionalmente, não faz sentido nenhum, Pablo. Se você me pedir como amigo um conselho, eu falo, não vai nisso. Eu acho que faz sentido total. Não, eu se tivesse perguntado antes... Se eu precisar de um conselho meu pra mim mesmo. Você não ia. Mas enfim, lá que você vai, se Deus te colocou, vai lá. Não, você tem que ver. Em Brasília, 3 dias atrás, eu passei em 4 estados, né? De jato. Aí eu pousei em Goiânia, depois pousei em Brasília. Quando a gente foi decolar pro Rio de Janeiro, aí estourou meu freio do avião. Aí você pensa, falei, mano, esse avião estourou o freio por causa de quê? Tô novinho. Que coisa é essa? Um sinal. Pode ser qualquer coisa, né? Mas eu falei assim, não, mas que coisa ruim. Ainda bem que ele estourou no chão e tal. Eu tive que ir embora, peguei o comercial, vim pra casa. O avião chegou no outro dia, depois de consertado. Mas eu fiquei pensando, mano, é uma paranoia. Você fica assim, sua vida muda 100%, você fica doido. Doido. Né? Em casa eu moro num condomínio seguro, mas tem segurança armada 24 horas lá na porta. Então assim, mudou tudo. Eu não posso mais comer coisa que alguém me oferece. Eu fico com sede de um monte de lugar. Chega a gente com a água assim, toma, não pode mais. Então tipo assim, nada a ver mesmo. Mas eu tô à disposição, vai ser da hora. Vamos lá, última pergunta de cada um pra gente ir pro Brutality aí, pro final. Se o Pablo não tivesse na eleição, em quem ele votaria? Cara, eu ia esperar levantar um nome novo. Eu não acredito em reeleição, eu não acredito em dicotomia, e eu ia até o último segundo esperar esse novo nome que o Brasil inteiro está esperando. Eu não tomaria uma posição antes de crer, antes de estimular pessoas a se levantarem, mas eu votaria em alguém novo. Por mais que pareça que, né, meu voto é uma torcida, né, eu tô torcendo, não, eu votaria em alguém novo. Não concordo com reeleição. E isso é um grande problema da nação. Gasta bilhões por causa da reeleição, trava a máquina, trava o povo. Muita gente paga com couro por causa disso. Então, eu esperaria, que ainda está no tempo de esperar alguém novo. E com toda a fé, eu esperaria e votaria em alguém que realmente aponta uma direção para o país. Eu faria isso. Show. E depois que passar essa eleição, caso você não ganhe, você vai continuar na vida Eu vou política? continuar na vida pública, mas não estarei mais à disposição para concorrer cargo. Eu tenho convicção disso. Eu tenho data de aposentadoria. Eu tenho um projeto humanitário, né? Então, depois que passar essa fase, eu vou encerrar. Eu vou dar tudo que eu tenho nesse período. Pra chegar lá. Né? Não só para chegar lá, mas para formar lideranças. Né? Formar lideranças no país, formar lideranças em todo o mundo. Meu negócio é superior a qualquer case político. Eu não estou atrás de ideologia. Meu negócio é a liberdade. Mas já está, né, marcado, tem mais de 10 anos. No dia 18/4/2027, já está há mais de 10 anos marcada a minha aposentadoria. Aí, meu amigo, eu vou curtir a humanidade. Eu vou... Sabe o que você falou do Bill Gates? O dia que eu assisti um negócio dele, eu fechei meus olhos e falei assim, ó. Eu não aceito doar menos que o Bill Gates para a humanidade. Eu fiz isso de verdade. Quando você falou, eu lembrei. Eu sentado no chão da minha casa, na casa que você morou ali no 3. Eu sentei no chão assistindo o documentário do Bill Gates. Eu falei assim, ó, eu não admito doar menos dinheiro que o Bill Gates para a humanidade. Então eu vou gerar riqueza e vou fazer isso. Então meu negócio vai ser humanitário e vai transcender o país, vai transcender o Brasil.
Tem gente que fica agonizando. Não, tenha paciência, eu tenho. Eu estou à disposição. E vai ser essa vez. Né? Se não tiver, tá tudo bem. Eu vou ajudar a formar as lideranças, né, dos partidos, principalmente do meu partido, que é o PROS. Eu vou fazer vários deputados federais, vários senadores, vou fazer vereadores, prefeitos, governadores. Vai ser um negócio bem doido. Então, assim, eu estou à disposição da nação, mas não vou concorrer a outra eleição. Então, não acredito na reeleição e nem num cara que fica tentando, igual o Emael, que tenta desde 89 para ser presidente. Não vou mexer com isso também. Não quero, eu não sou carreirista político, eu não vou me envolver a ponto de querer uma carreira. Pelo contrário, todas as coisas que eu fiz do começo da minha vida até agora, que não é tão longa, né, uma vida de 35 anos por enquanto, eu nunca quis permanência em absolutamente nada. Eu quis dominar aquilo e treinar outra pessoa e pôr no lugar. Desde o primeiro dia, eu sendo presidente do país. Eu vou treinar 100 pessoas, entre homens e mulheres, que têm chamados para ser presidente do país. Do primeiro dia até o último. Vou treinar e falar, vamos lá, agora correm vocês, vamos ver quem assume o trono do país. Vai ser desse jeito. Eu não vou fazer pergunta, eu quero desejar a você para muita felicidade, que você tenha força de lutar contra esse sistema todo que a gente vive aí, que você possa ter saúde, né, e coragem, porque a gente sabe que a caminhada e a jornada sua não vai ser fácil, né? A gente sabe que é uma coisa Se fosse fácil, né, chamava qualquer um. E que a sua família continue apoiando você, porque eu sei que a jornada vai ser muito dura, porque a gente sabe que é uma terra sem dessa. Então, meu amigo, que Deus te dê muita, muita sabedoria e que você permaneça com essa humildade, com essa pessoa que você é, quando chegar lá no poder. Porque o poder também transforma muito a vida das pessoas. Sim. Que você nunca perca essa vontade de ajudar as pessoas, de estar levando toda essa energia positiva, que é muito mais do que dinheiro, né, cara? O que você leva é o que você falou, é a palavra que você usa, que é destravar, né? Que é fazer com que as pessoas possam por elas mesmas. Então, me perguntaram ontem, eu recebo as felicitações e vou te falar uma coisa, me falaram ontem assim, que é a vantagem que você vê em ser presidente do país? Eu respondi, nenhuma. A minha casa é uma mansão muito mais evoluída, muito mais poderosa que o Palácio da Alvorada. Os carros que eu ando em carros de 3 milhões, 2 milhões, 1 milhão. São carros que são superiores ao que tudo que tem lá. Eu ando no meu jato, eu tenho helicópteros, eu posso fazer o que eu quiser. Eu viajo a hora que eu quiser, eu não tenho agenda. Tá até um problema, né, com todo mundo do partido e com os apoiadores. Cadê a agenda do presidente aí, do pré-candidato? Não me põe a agenda ainda, deixa eu em paz até chegar em outubro, sabe assim? Só que hoje mesmo a gente amarrou, né? Vamos rodar o planeta. Vamos rodar o planeta pelo lado de fora do Brasil. Então nós vamos em outros países, depois nós vamos entrar para dentro do país, vai ser uma doideira, vamos fazer uma loucura. O que acontece? Ser presidente na situação que eu tô hoje é um rebaixamento real. Se eu quiser ganhar o salário que o presidente ganha, não, de qualquer coisa, gente enchendo o saco. Não tem ninguém me enchendo o saco, nem me cobrando nada. Né? Eu tô transbordando a nação, ninguém enchendo o saco. Fora uns 50 mil haters, mas eu gosto que é a consultoria gratuita. Só que o que acontece? E a gente precisa de 1 milhão de haters, senão a gente não consegue vencer a eleição. Tem que lembrar disso. Né? Quando começar o processo eleitoral, se não tiver 1 milhão de haters, eu tô esforçado. Eu preciso de 950 mil haters. Eu só tenho 50 mil. Não tem vantagem nenhuma. Aí uma garota mandou uma mensagem pra mim assim no direct. Não, tem sim o poder. Eu falei, qual poder? Eu sento na mesa do Bill Gates se eu quiser. Eu sento na mesa de quem você quiser na Terra. Que poder que você tá falando? Eu sento com quem eu quiser. Tem gente que fica me empurrando pra sentar nessas mesas. Então, assim, não tem vantagem. Não é a vantagem. É um chamado. É uma obediência. E é um país que tá clamando por isso. Clamando pra mudar isso aqui, ó. Tem alguma coisa que faria você voltar atrás dessa decisão? Só quem me chamou. Então, nível terrestre e almáticos, 0%. Mas a quem me chamou me falar assim, ó, pode parar. Não tem humano que vai fazer isso. Não tem tiro, não tem... X-Men. Não tem X-Men, não tem Thor, não tem ninguém. Nada. Não tem perseguição, não tem abalo. Não pode fazer o regaço que for. Não tem absolutamente nada na Terra que faça eu voltar atrás. Nada. Pelo que eu conheço no pouco da história de Bíblia, Deus nunca tirou missão de ninguém não, viu, meu amigo? Essa já apertou. Foi boa. Sinto muito, mas não vai ter. Não, e então, eu tinha uma pergunta. você mandou bem. Eu vou responder, mas eu vou responder do jeito. Boa, doutor. Toca aqui. Eu também, eu tô pesquisando aqui 33 mil versículos. Eu não lembro de Deus falando nenhuma vez. Não, pode parar aí. Eu vi ele chamar outra pessoa quando alguém desobedeceu. Olha, foi bom, hein, doutor? Olha que teve... Criativo.
Isso é verdade. Você não me contratou pra cá à toa, não, amigo? Foi. E Isaac. De Isaac teve uma volta, né? O quê? Quando foi matar Isaac. Não teve. Ele não mandou voltar. Não foi pra testar, não. Ele foi pra fazer o coração de Abraão subir o nível. Foi bom você trazer isso. Então, o nível de obediência de Abraão era sacrificar Isaac. E ele não desistiu e nem voltou atrás. Foi o Senhor que proveu o cordeiro. Aí o Senhor colocou outra frequência. Então, ele queria falar o seguinte: me dá ele de volta. Abraão foi, deitou Isaac, jovem, e falou: vamos para a ilibação agora. E aí o Senhor vai, coloca um cordeiro e fala: você foi aprovado, subiu de nível. Entendeu? Mas voltar atrás não tem, não. O sacrifício foi feito, né? O sacrifício era a nível de obediência, né? De coração. E Abraão mostrou: o Isaac não é maior que a minha obediência. Tem uma pergunta sobre libertar, principalmente a mentalidade de escravo, porque essa dicotomia do Brasil, ela leva pelo menos metade de pessoas muito radicais, vamos pôr uns 30%. 30 é o número real. Isso, radicais mesmo. E não vamos mudar, não, vamos xingar, falar tudo. Eu sei, mas eles são necessários para o país crescer. Mas como que você vai ser luz na mentalidade dessas pessoas? Qual a ação que você acha necessária para combater tanto radicalismo? Não, a gente não tem que combater o radicalismo. A gente tem que fazer o radicalismo apontar para a produtividade. Sim. Por exemplo, eu sou radical, só que é na produtividade. Acordo cedo, água gelada, toco o terror, isso aí que é a minha radicalidade, entendeu? Sim. Falo, realmente pareço duro e tudo, e arrogante, mas só parece. A radicalidade ela tem que apontar para a produtividade. Uma radicalidade que você fica coçando, sentado, aí você não vai mudar o país. Então assim, eu sou radical pra falar mal do outro. Não, seja radical pra acordar cedo. Seja radical pra você estudar. Igual em 2005 eu li 86 livros. Eu nunca consegui bater esse recorde, você acredita? 2005, 86 livros. Nunca bati. Hoje tendo 4 filhos, uma mulher, estando de empresa, não vou bater nunca mais. Não tem como. A não ser que eu pare de conversar com esse povo meu. Né? Agora imagina nos servindo a população. É que não vai ter isso mesmo. Então assim... cada um vai deixar uma declaração final. Queríamos fazer um podcast de 20 minutos. Acho que já tem mais de hora, né? 1h10. Ganhou outra Ferrari. Ganhou outra Ferrari. Mas quando tem conteúdo é desse jeito, né? Às vezes dá vontade de ficar nessa mesa aqui por horas, né? E deixa aí o convite pra gente falar de novo de política, para pessoas gostarem disso. Sim. Né? É muito bom receber vocês. Cada um agora dá a sua declaração final aí. Tá. Começo. Eu vou deixar um pedido aqui. Caso você pegue aquela faixa e vire o presidente do país, Educação 4.0. A gente tem que implementar no Brasil, lá na primeira infância, educação empreendedora, educação emocional, educação física, educação financeira. Sim. Educação financeira é aprender a ganhar, gastar, poupar, investir, doar. Educação empreendedora é ensinar sobre protagonismo. Educação emocional é autoconsciência, autogestão, lidar com as próprias emoções. E educação física é saber lidar com o sono, com o corpo, com o esporte. Endorfinar o corpo todo dia. Isso, são as famosas soft skills. E eu já te falo isso desde já, porque já é uma lei. Quando a Dilma estava no poder, ela falou assim, a partir de 2021, o ensino médio, 80% são as matérias tradicionais e 20% são matérias que têm a ver com o projeto de vida da criança. São as famosas soft skills. É onde a gente vai começar a mudar o país. É na base educacional. Muito bom. Não tem nenhuma coisa que já está comprometida. É realmente isso. A gente já andou junto também. A gente pensa muito parecido nisso aí. Show. Já, nem vou fazer promessa, já é isso. Uau, essa foi top, hein? Além de tudo isso, eu imagino que você que está aí, e você que se vê, eu acho que assim como eu entrando agora na política também. É pré-candidato a deputado federal, né? Pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Eu vi algo que me surpreendeu. Eu via e eu falava mal da política. E eu não queria entrar na política e ver o que a gente está vendo e presenciar o que a gente está presenciando. Eu falo, cara, como eu era um idiota. Como eu era um idiota de falar assim, de não conhecer, de não estudar, de não ir a fundo, de não tentar entender e estudar de fato o que é o melhor para o nosso país. E hoje eu enxergo de uma forma totalmente diferente por ter percebido e aceitado isso. E eu vejo que cada um de vocês aí, vocês fazem parte de um país muito rico e um país muito próspero. E se cada um fizer
aquilo que o Vilela falou, aquilo que você aprendeu, você ensina outras pessoas. E você ajuda essa pessoa de baixo a crescer no nível que você tá, você já sobe o seu degrau. E à medida que você vai subindo, você vai ajudando outras pessoas. Nós vamos se tornar a nação mais potente do planeta Terra. Isso é muito real. E você que ainda tem esse receio de política, a política só é do jeito que é, porque você não tá nela. Sim. Né? Porque você não opina, porque você não estuda, porque você não influencia na época da política, né? Então, essa é a minha palavra, que você possa estudar, influenciar e mudar esse pensamento pra gente mudar o nosso país. Muito bom. Muito bom. Você que assistiu esse podcast deve estar pensando, muita coisa legal, muita palavra bonita, mas nada vai dar certo, nada funciona, é tudo difícil, tudo complexo. Eu queria só colocar uma reflexão. Quando você aprendeu a andar, foi difícil. Quantos tombos você tomou? Quando você aprendeu a andar de bicicleta, quantos tombos? Quando você foi aprender a dirigir, você não sabia se olhava para a marcha ou olhava para frente. Tudo que você foi fazer na vida, quando você foi empreender sua primeira empresa, quando você foi trabalhar a primeira entrevista, tudo que você fez na vida foi muito difícil. E você até achou que era impossível, até achou que você não seria capaz. Mas depois que você superou, hoje você faz na coisa mais normal da vida do mundo. Então eu chamo vocês para aprenderem sobre governo, sobre liberdade, sobre política. Depois que vocês entenderem esses 3 assuntos e eles passarem a ser normais na sua vida, você vai ver o quanto você vai prosperar, o quanto sua vida vai mudar. A mudança do Brasil não depende só do Marçal, depende também de você. E aí, com vocês juntos, com certeza esse nosso país muda. Bom, deixar um recado final aqui. Agradecer você primeiro pelo convite. Tamo junto. Até depois do fim. E saiba uma coisa, enfrente a vida, senão a vida te enfrenta. Acho que é isso que você passa toda hora para as pessoas. Vamos enfrentar, vamos acreditar na gente mesmo, que é possível chegar lá. Show. É o seguinte, meu recado final para vocês, sempre falei a vida inteira, vá cuidar da sua vida, mas agora é hora de cuidar do Brasil, né? Vá, né, fazer perguntas, discutir esse país. E o doutor Gilberto, né, o professor Gilberto, está convidado a compor aí a nossa plano de governo, né, para educação. Um cara altamente motivado, tem que ser altamente inteligente. E vocês aqui como empresários também, né, eu vou abrir uma rodada para o país para ouvir. Eu acredito que o Brasil tem uns 19 mil problemas. Quando eu era consultor, o que você está fazendo agora, eu atendi 54 empresas. E eu falava para todo mundo, se eu ficar um dia na sua frente, eu descubro 300 problemas na sua empresa. E o cara, não tem nem 3 ou 4. Então tá bom. Deixa eu conversar com as pessoas. E achava lá 150, 200, 250 problemas, 300. Depende do tamanho da empresa. Quanto maior, mais problema. Quanto mais gente, mais hierarquia, muito mais problema. Uma empresa dessas 45 mil funcionários é uma empresa de uns 10 mil problemas. As pessoas acham que é o contrário, né? Não, isso aqui é altamente organizado. É onde você vê problema infinito, né? Infinito não, pelo menos alguns milhares. Então eu falo para você o seguinte, você que foi mexido, né? Seu coração entrou em chamas ouvindo isso, você que está um passo de começar a gerar uma energia diferente no país. Alguns de vocês estão empreendendo, eu não falei para vocês, mas vocês precisam de crescer, exponencializar e chegar ao ponto de parar de empreender também. Passar esse empreendimento para outra pessoa e começar a investir. O Brasil vai se tornar um país número 1 de investimentos, número 1 de empreendedorismo, número 1 de inteligência artificial, número 1 de inovação, número 1 de produtividade. Número 1, a gente é número 1 em algumas coisas, né, de commodity. Mas a gente vai começar a viver um novo Brasil. Então, meu muito obrigado. Pega esse link aí, manda no grupo de WhatsApp, comenta, tamo junto, até depois do fim, governalismo e é nóis.